Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Frederico e desejo a todos boas-vindas ao período letivo especial. Espero que vocês estejam bem e vamos iniciar nossa disciplina com fundamentos, os quais são necessários para dar continuidade e prosseguimento na nossa disciplina. A gente vai buscar lá no primeiro ano do ensino médio alguns conceitos muito importantes. O primeiro conceito está relacionado justamente quando eu pergunto para vocês o que é química e vocês me respondem que química é o estudo da transformação intrínseca da natureza da matéria. Então, quando vocês falam de matéria, é necessário que a gente entenda o que é matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Pessoal, quando eu faço esse conceito de matéria, a gente já começa a trabalhar duas propriedades gerais, que é, no caso, a massa e o volume, porque esse espaço ocupado pela matéria é chamado de volume. E a matéria ela é constituída de quê? De átomos, partículas subatômicas. Então, vai ser muito mais fácil a gente começar de um aspecto macroscópico e depois ir para o microscópico. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é toda e qualquer matéria possui propriedades. Quando toda e qualquer matéria possui propriedades e elas não podem auxiliar a diferenciar dois corpos, nós chamamos essas propriedades de propriedades gerais. No caso, a gente já aprendeu duas, massa e volume. A massa está relacionada com a quantidade de matéria de um corpo. E nós, na química, vamos utilizar, principalmente nessa disciplina de química geral, em soluções, em ligações químicas, em estequiometria, em equilíbrio e cinética. Isso tudo já inicia dessa parte de fundamentos e nós vamos ter esse conceito utilizado, né? Se a gente puder ser um pouco mais generalista até o final da nossa carreira, né? Trabalhando. Então, vamos conceituar massa e relacionar com o que a gente vai precisar. Como massa é a quantidade de matéria de um corpo, a gente vai trabalhar com algumas unidades de medida, como grama, miligrama, quilograma, nanograma, entre outras. O que é importante nesse início é que vocês saibam fazer o quê? A conversão dessas unidades e saiba relacioná-las para que na hora de um exercício ou mesmo na resolução de uma prova, vocês não sejam pegos de surpresa. A gente vai trabalhar isso mais à frente, mas já deixo que é bem claro a necessidade de saber fazer essas conversões. Assim como o volume. O volume ele vai indicar o espaço ocupado pela matéria. Então, nós já trabalhamos com outras unidades, como mililitros, litros, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos. Então, quando nós trabalhamos conceitos de densidade, que vai ser muito utilizado em soluções, conceitos de volumes, que nós vamos precisar tanto em soluções quanto em estequiometria, cinética e equilíbrio, nós vamos utilizar essas unidades que também eu acho muito importante que vocês saibam fazer essas conversões, tá bom? Lembrando lá do ensino médio, existe um conceito chamado de impenetrabilidade dentro das propriedades gerais, que nada mais é do que aquela frase: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá bom? A gente também pode trabalhar com a compressibilidade. O que é a compressibilidade? É quando você aplica uma força e faz com que ocorra uma diminuição no volume da matéria. Então vocês podem lembrar de quando vocês eram crianças e por algum motivo era necessário que vocês tomassem algum tipo de injeção, você pegava a seringa e tampava uma das pontas e conseguia comprimir o êmbolo, fazendo com que o volume ali dentro de ar ele fosse reduzido. Assim também como você poderia tampar e puxar o êmbolo quando ele já estivesse todo fechado e puxá-lo até o início, fazendo com que a parte de matéria que existia
dentro da seringa aumentasse de volume. Então, a elasticidade é o contrário da compressibilidade, tá bom? Outra questão, eu acho que vocês podem se lembrar de propriedades gerais, é a divisibilidade. A divisibilidade vai estar muito relacionada com modelos atômicos, porque a gente trabalhou muito tempo com o átomo sendo a menor parte da matéria. E a gente sabe que existem partículas subatômicas. Então, esse conceito de divisibilidade, ele diz que por mais que a gente divida a matéria, a gente consegue chegar em partículas menores que o átomo, tá bom? Já a descontinuidade, ela trabalha com espaços vazios, que também a gente vai ver em modelos atômicos. Ou seja, por mais unida que a matéria esteja, ainda existe espaço vazio entre ela. E a inércia é uma propriedade geral que eu acho que vocês devem se lembrar, e ela diz o quê? Todo corpo que está em movimento ou está parado, ele vai tender a continuar nesse estado desde que ocorra a ação de força sobre eles. Então, se a gente imaginar aqui uma caixinha parada, eu tenho a atuação da força peso e aqui uma força contrária, né, que é a força normal. Se eu só tenho essas duas forças atuando ali, no caso, a força normal ela tem, né, um valor contrário da força peso, ela vai se anular e nós temos nosso corpo em repouso. Se eu tenho uma força F aqui, por mais que eu tenha uma força de atração, uma força de atrito, perdão, com valor contrário, mas menor, o meu corpo vai estar se movimentando. E nesse caso, até eu cessar essa força F, ele vai ter movimento. A partir do momento que eu deixar de fornecer essa força F, ele vai continuar parado. Então é mais ou menos isso que a inércia trabalha. A gente vê muito isso na física do ensino médio, quando a gente está no primeiro ano do ensino médio também. Então, qual que é o conceito que eu gostaria que vocês lembrassem aqui? Nenhuma dessas propriedades você pode utilizar para diferenciar dois corpos. Porém, elas são muito utilizadas por nós quando a gente precisa achar alguma propriedade específica ou quando nós vamos trabalhar com alguns conteúdos dos quais eu já falei. Então, como eu já adiantei, as propriedades específicas elas vão ser utilizadas para a diferenciação dos corpos. E eu já estou citando aqui algumas muito importantes, como o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade. E a gente, antes de falar de algumas, vamos lembrar os 3 estados físicos da matéria que vocês precisam realmente agora se lembrar. Então, quando eu falo dos estados físicos sólido, líquido e gasoso, eu também posso falar das mudanças de estados e como elas se relacionam. Vou fazer mais bonitinho aqui embaixo para que todos consigam ler. Vou até colocar uma corzinha diferente, ó. Sólido, líquido e gasoso. Toda vez que eu desenhar de vermelho, quer dizer que está ocorrendo a absorção de energia ou de calor para que ocorra a mudança de estado físico, tá? E quando tiver de azulzinho, quer dizer que está liberando calor ou energia. É importante que você saiba o nome dessas transições? Sim. Então, por exemplo, passagem do estado físico sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, vaporização, evaporação, do sólido diretamente para o gasoso, sublimação, gasoso para o líquido. E aí a gente sempre trabalha condensação quando a gente está falando de vapor, porque a gente está falando de mudança de temperatura para ocorrer a mudança de estado físico. Só que se a gente utilizar, né, a pressão, então se você submeter um gás a altas pressões, ele vai se converter para o estado líquido, e aí a gente está falando de liquefação, tá bom? Passagem do líquido para o sólido é a solidificação e do gasoso para o sólido, ressublimação. É importante que vocês saibam esses nomes relacionados às mudanças de estado físico, pois algumas propriedades vão relacionar essas conversões com o seu nome. Então, por exemplo, o que é ponto de fusão? É a temperatura na qual o sólido passa para o estado líquido.
que é ponto de ebulição? É a temperatura na qual o líquido passa para o estado gasoso. E qual é a importância disso para vocês na química geral? Eu já vou ser bem claro. Quando a gente aprender a diferenciar o que é uma substância pura de uma mistura, essas duas propriedades aqui vão ser as propriedades que já fornecerão todo tipo de informação que você vai precisar, tá bom? Um outro tipo de propriedade específica que a gente pode falar é a densidade. O que é a densidade? A densidade é a relação entre a massa e o volume do nosso corpo. Por isso que eu disse que as unidades agora elas são importantes. Nós vamos ver em rótulos as unidades de densidade, por exemplo, em gramas por centímetros cúbicos, em gramas por ml, em quilogramas por litro. E é importante que você saiba converter essas unidades na hora dos cálculos, tá? Eu estou citando aqui também algumas propriedades organolépticas. Fred, o que são propriedades organolépticas? São aquelas que estão relacionadas com os sentidos. Então, por exemplo, cor, brilho, sabor, todas essas propriedades que estão relacionadas aos sentidos, elas são chamadas de propriedades organolépticas. E se eu utilizar ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, eu posso conseguir diferenciar dois corpos. Agora, eu não posso usar só a propriedade organoléptica. Sempre que eu precisar usar a propriedade organoléptica, eu vou precisar associá-la a algum outro tipo de propriedade específica, tá bom? Existem diversas outras propriedades específicas, como, por exemplo, propriedades químicas, que já estão relacionadas, diferentemente dessas aqui que são físicas, à característica da matéria, como, por exemplo, o etanol entrar em combustão, ou um determinado tipo de açúcar ele poder sofrer um processo bioquímico e virar, por exemplo, um álcool, tá bom? Então, isso já está relacionado a propriedades químicas. A gente também pode falar de dureza, a solubilidade, alguns autores já consideram como propriedades específicas. Então, tudo isso que a gente trabalhou até agora vai nos auxiliar a diferenciar o que é substância pura e o que é mistura. Então, vamos entender o seguinte: a substância pura é aquela substância que tem pontos de fusão e ebulição definidos e determinados. Eu já estou dando um conceito para vocês. Então, para vocês entenderem isso, foi o que eu disse. Vocês têm que conhecer o estado físico, e eu já vou falar quais são os principais aqui que a gente vai utilizar na matéria, que é o sólido, líquido, gasoso, e como é a agregação, o nível de entropia, que é a desorganização do sistema. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem que o estado gasoso, você tem um nível de desorganização elevado, as partículas elas estão tão distantes uma das outras que praticamente inexiste forças de atração e repulsão. No caso do líquido, eu já tenho as partículas mais próximas e elas têm sim uma força de atração bem maior do que o gás. E quando eu comparo o sólido cristalino, ele já tem um nível de organização elevado. Então, é importante que vocês se recordem que quando eu falo de forma e volume, vocês têm que lembrar que o volume do sólido é constante e a forma é constante. Se você colocar água em um recipiente que é redondo, ao ela solidificar, ela vai estar no formato do recipiente. Se você colocar agora a água líquida em um recipiente quadrado, ela vai adotar a forma do recipiente, só que ela vai continuar tendo o mesmo volume. Então, se você tinha 1 litro, ela passa a ter 1 litro dentro daquele recipiente ali. E se você tiver um gás, ele já tem tanto a forma quanto o volume variável. Ele vai ocupar, se você tiver 1 litro de um gás e liberar em uma sala, ele vai assumir tanto o volume quanto a forma daquela sala, tá bom? Então, isso é explicado justamente porque eu tenho um alto grau de desorganização. Entropia, que é pela letra S, tá bom? Então, o gás tem alto nível de entropia e o sólido já tem baixo nível de entropia. Tranquilo? Vamos lá, então.
Como a gente já citou as propriedades da matéria, eu já disse para vocês que as propriedades gerais elas vão definir para vocês que toda matéria tem, mas você não consegue distinguir corpos através dela. Já as específicas já são o suficiente para você distinguir dois corpos, tá? Existem propriedades que são extensivas, ou seja, vão depender da matéria, como, por exemplo, volume, número de mol, pressão. E existem propriedades que são intensivas, ou seja, elas vão independer da massa ou da quantidade de matéria ali, que é a densidade, a temperatura, a concentração. E aí eu volto ao conceito de densidade e a unidade que a gente trabalha tanto para massa quanto para volume. E aqui eu citei para vocês que a massa é geralmente dada em gramas e o volume em mililitros, tá bom? É somente uma revisão mesmo para que vocês tenham noção do que é necessário. Já o conceito de energia, ele vai ser muito importante para nós agora na primeira parte da matéria. Por quê? Nós vamos estudar transições eletrônicas, transições que envolvem energia, que já no início dos cálculos, nós vamos trabalhar com a unidade de Joule. Então, o que é energia? Ela é a capacidade de se realizar trabalho. Então, a unidade de energia que a gente vai trabalhar é Joule, que equivale a 1 kg metro quadrado segundo ao quadrado. Lembrando que esse segundo aqui ele está elevado a menos 2 porque ele está dividindo. Tá? A gente também vai trabalhar algumas unidades aqui na disciplina para que vocês consigam, na hora de fazer o cálculo, chegar na unidade final da resposta de maneira correta. A energia ela não pode ser nem criada, nem destruída, ela vai ser apenas transformada. Se vocês lembrarem do ensino médio, a gente consegue transformar energia potencial em energia cinética, por exemplo. Então a gente tem energia potencial gravitacional transformando em energia cinética. Você tem um corpo que está elevado a determinada altura, na hora que você realiza a liberação desse corpo, ele vai ganhando velocidade até tocar o solo, por exemplo. Já vou adiantar que quando vocês estudarem a parte ondulatória, né, onde a gente relaciona energia com a constante de Planck e a frequência de uma onda, vocês vão trabalhar com esse conceito de Joule. Então, cenas dos próximos episódios aí, tá? Para a gente entender um pouquinho do que é substância pura, mistura, a gente vai lembrar o que é sistema. E o sistema, ele delimita uma parte do universo, ou seja, uma parte específica do universo que a gente tem interesse em determinado processo. A gente tem sistemas que são abertos, ou seja, que vão permitir a troca de energia e matéria com a vizinhança. Sistemas que são fechados, que vão permitir a troca de energia, mas não de matéria. E você tem um sistema que é totalmente isolado, que não permite nem a troca de energia, nem a troca de matéria com a vizinhança. Isso vai ser muito importante porque a gente vai definir, por exemplo, o conceito de exotérmico, endotérmico, na hora do deslocamento do equilíbrio, isso vai ser relacionado. Mas já agora, no início da matéria, a gente consegue relacionar esses conceitos. Eu vou pegar aqui um exemplo, que é quando vocês trabalham o que é um sistema heterogêneo e um sistema homogêneo. Então, se eu tiver um sistema homogêneo, esse sistema homogêneo ele apresenta uma única fase. Já o sistema heterogêneo, ele apresenta duas ou mais fases. Exemplo, se você tiver uma mistura de água e sal, NaCl, e o sal estiver totalmente solubilizado, eu tenho um sistema homogêneo. Então, aqui no caso, eu tenho água mais NaCl.
Se eu tiver um sistema no qual eu só tenho água, eu também só tenho uma fase, então ele também é um sistema homogêneo. Agora, se eu tiver um sistema que tenha água no estado líquido e gelo, que também é água, só que no estado sólido, eu tenho duas fases, ou seja, um sistema heterogêneo. E também posso considerar aqui, ó, eu tenho água e óleo. Também é um sistema que tem duas fases, então eu posso considerar um sistema heterogêneo. Notem que eu estou trabalhando aqui o sistema. Eu não estou falando de mistura e substância pura ainda não, ou de mistura homogênea e mistura heterogênea. Para que agora a gente consiga realmente lembrar. Então, por exemplo, o que é uma substância pura? A gente já falou isso no início da aula. Substância pura, ela tem pontos de fusão e pontos de ebulição definidos e determinados. Então, quando eu falo isso, vocês devem já pensar em um gráfico de mudança de estado físico. Como que é esse gráfico? Você tem um eixo no qual você tem a variação da temperatura e você tem um outro eixo no qual você tem a variação do tempo. Só para a gente ter uma ideia, eu vou colocar aqui, ó, esse eixo de temperatura mais abaixo, tá? Nós estamos falando de substância pura, então ela tem que ter definido tanto o ponto de ebulição quanto o ponto de fusão. Isso vai se dar através de um platô que vai ser observado tanto na temperatura de fusão quanto na temperatura de ebulição. Só para você reconhecer, esse primeiro platô ele se refere ao ponto de fusão e esse segundo se refere ao ponto de ebulição. Então, quer dizer que do tempo 1 até o tempo 2, a minha temperatura ela não varia, ela permanece constante e aquilo me indica que é o ponto de fusão. Da minha temperatura 3 até a minha temperatura 4, eu tenho o ponto de ebulição, porque a temperatura ela permanece constante. Então, toda substância pura, nos gráficos onde eu tenho a transição aqui, ó, de sólido, aqui eu tenho sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás, e aqui gás, toda substância pura que apresente um gráfico de mudanças de estado físico, né, de sólido até gasoso, ele vai apresentar um gráfico muito semelhante a esse. O que você vai poder ter de alterações é a movimentação desse gráfico ao longo do eixo, por exemplo. Você poderia ter um gráfico assim, ou você poderia ter um gráfico assim. Ou seja, ele migrando ao longo tanto do eixo Y quanto do eixo X, tá bom? Um erro comum é quando a gente pede o gráfico de mudança de estado físico partindo do estado físico gasoso. A pessoa só vem aqui e troca a letra. Gasoso, gasoso mais líquido, líquido, líquido mais sólido, sólido. Não é assim. Se lembra que o gráfico ele vai ser o quê? Ao contrário, tá bom? Respeitando as temperaturas. Toda substância pura, então, tem um gráfico mais ou menos assim. E aí a gente pode lembrar que existem dois tipos de substância pura. Substância pura simples e a substância pura composta. Já vou adiantar para vocês, quando vocês trabalham com elementos como hidrogênio, sódio, ferro, a gente pode combiná-los, no caso, ó, combinei dois hidrogênios, formei um H2, O2, sódio sólido. Todas as substâncias que são formadas por um único elemento, no caso, pode ser até mais de um elemento igual, são substâncias simples. Mas se estiver formado por dois ou mais elementos diferentes, como no caso de NaOH, H2O,
H2SO4, nós temos 2 ou mais elementos formadores. Se eu pedir qualquer gráfico, seja uma substância simples ou de uma composta, ele vai apresentar um gráfico semelhante a esse, somente com essa diferença do eixo Y ou eixo Y e X. Tranquilo? Já quando eu falo de misturas, a gente tem que pensar que uma mistura verdadeira, ou seja, ela não vai ter nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição definido. Ela vai ter uma faixa ou um intervalo de temperaturas para o ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso vai ser importante porque na hora que você traça um gráfico, a mistura verdadeira ela vai apresentar um comportamento mais ou menos assim, ó. E aqui é temperatura, e aqui é tempo. Ou seja, você não tem agora mais um ponto de fusão. Você tem um intervalo para o ponto de fusão. Aqui, ó, por exemplo, você já tem um intervalo para o ponto de ebulição. Você já não tem mais aquele platô que a gente tinha quando a gente falou de substância pura. Porém, um erro comum do aluno é pegar um gráfico que está pela metade, ou seja, cai uma questão para vocês em que você só tem um pedaço do gráfico. Por exemplo, você só tem isso aqui. E aí afirma-se nessa questão que é uma substância pura. Você não pode falar isso. Ah, Fred, mas tenho aqui, ó, o ponto de fusão determinado, definidinho, constante. Você não pode. Por quê? Existem 2 tipos de mistura, que no caso são as misturas eutéticas e as eutrópicas, que elas apresentam uma peculiaridade. No caso da mistura eutética, ela apresenta o ponto de fusão constante. Então, uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, ela tem um ponto de fusão constante, a eutética. Já a azeotrópica, ela vai apresentar o ponto de ebulição constante. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Então, essa aqui é a azeotrópica. Por isso, eu não posso afirmar, se eu tiver só essa parte do gráfico, ou somente essa, que é uma substância pura. Ela pode ser uma substância pura ou uma mistura eutética, pode ser uma substância pura ou uma substância azeotrópica, dependendo da parte do gráfico que me for representada. Tá bom? E aí, dentro das misturas, a gente pode classificar ainda em homogêneas e heterogêneas. Pessoal, quando a gente classifica como homogênea ou heterogênea, a gente lembra daquele conceito de sistema que a gente acabou de ver. Mistura homogênea apresenta uma fase e a mistura heterogênea 2 ou mais fases. Então, vamos lembrar. Água e óleo, você consegue diferenciar ali? Por causa da diferença de solubilidade? Água e óleo se misturam? Sim, formam mistura heterogênea. Eles não são solúveis. Tá? Então, existe uma baixa miscibilidade entre os dois. Água e sal, NaCl. Se o NaCl estiver totalmente dissolvido, mistura homogênea. E se o NaCl tiver uma parte insolúvel, que está ali como corpo de fundo, mistura heterogênea. Tá bom? Então a gente tem que avaliar isso. E é importante que vocês consigam reconhecer, porque na hora da prática a gente escolhe o método de separação baseando-se nessas diferenças de miscibilidade, as diferenças de densidade, tá bom? Então a gente fez um apanhado geral aqui que vai ser muito importante para a gente lembrar algumas coisas. E como eu disse, essas medidas que nós vamos fazer para volume, massa, densidade, concentração, elas são
baseadas no Sistema Internacional de Medidas. Então, provavelmente a gente vai ter um padrão de resposta, mas que é necessário que você conheça as outras para que na hora que você faça um exercício, você consiga fazer essas conversões e responder de forma correta, tá? Então, vamos pegar aqui. As unidades de medidas, eu não vou falar de todas, esse material vai ser disponibilizado para vocês, mas eu já vou falar de algumas que a gente vai trabalhar bastante. Por exemplo, a velocidade da luz no vácuo. Nessa primeira parte da matéria, como a gente trabalha com radiação eletromagnética, em alguns casos você vai poder ver que a gente vai deixar o cálculo mais fácil para vocês, porque a gente vai arredondar para 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, a velocidade da luz. Em alguns casos a gente vai colocar 2,99, tá? Então, a velocidade da luz no vácuo, muito importante a gente saber utilizar. Constante de Planck, nessa parte também de radiação eletromagnética, quando a gente estiver trabalhando com energia, 6,62 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. E na fórmula que eu coloquei para vocês no inicinho, lá, ó, a gente tem energia, é constante de Planck vezes frequência. A frequência é dada em segundo a menos 1. Então, ó, se eu multiplicar aqui joule vezes segundo vezes segundo a menos 1, eu vou cortar segundo com segundo e minha resposta vai ser em joule, que é a resposta que eu quero, que é energia. Então, por isso que a gente tem que saber também essas unidades, para que na hora de realizar-se o cálculo, vocês consigam chegar também na unidade correta para aquela resposta. A carga elementar, olha só, a gente tem aqui 1,60 vezes 10 a menos 19 coulomb. Vou falar aqui da constante de Avogadro, que a gente utiliza muito em estequiometria. 6,02 vezes 10 a 23. Isso equivale a 1 mol, tá bom? Vou pular algumas aqui, vou falar aqui, ó, por exemplo, metro vai ser a unidade de medida do SI, só que no cálculo de comprimento de onda eu peço em nanômetros, então você tem que saber que nanômetros vem de 10 a menos 9 do metro. Massa a gente vai trabalhar com quilograma, mas lá em densidade vocês trabalham com grama por centímetro cúbico ou grama por ml, tem que saber fazer essa conversão. Tempo, algumas reações ocorrem de forma muito rápida, então a gente trabalha, por exemplo, com segundos, mas pode ser que a gente trabalhe com minutos, horas, dias, então às vezes você tem ali a cinética de uma reação em segundos e a gente pede para você calcular em 24 horas qual será a concentração, né, de determinado reagente consumida. Eu acho que vocês estão conseguindo entender mais ou menos aonde que eu quero chegar, tá? Por exemplo, converter graus Celsius para Kelvin, saber o que é um mol, que é a quantidade de matéria que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 unidades de alguma coisa, ou entidades, tá? As unidades, por exemplo, área, que é metro quadrado, volume, que a gente vai utilizar metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Por exemplo, decímetro cúbico é muito utilizado para quem é da farmácia, em exames bioquímicos, porque a gente trabalha com decímetro cúbico de sangue. Tá? A velocidade, igual a gente já falou de velocidade da luz, é 1 metro por segundo. Tá? O número de onda, que é metro a menos 1, densidade, que é quilograma por metro cúbico, por exemplo, concentração molar ou molaridade, que é mol por litro, tá bom? Frequência, que é em hertz ou segundo a menos 1, tá? E várias outras. Então, é importante você, depois dessa aula, revisar e tentar principalmente fazer o quê? As conversões do SI, por exemplo. Conversão do minuto para o segundo, de hora para minuto para segundo, tá bom? Conversão dos comprimentos, por exemplo, metro para nanômetro, para angstrom, para micrômetro, tá bom? As unidades de volume, litro, centímetro cúbico, decímetro cúbico, as de massa, que é muito importante, principalmente lá na hora da estequiometria, quando a gente às vezes trabalha com rendimento, tonelada, quilograma, tá bom? E para que isso seja mais fácil, aqui existe os fatores e os nomes, né? Eu vou pegar aqui os que a gente conhece, que fala-se mais, né? Por exemplo, mega, quilo, tá? Deci, centi, mili, micro, nano, pico, fenton.
essas unidades e relacionadas com seus equivalentes, por exemplo, no caso de nano, é 10 a menos 9. Então, aqui, ó, 0,000000001. Vocês trabalhem com isso agora, já no início, a como converter, a usar a calculadora científica para que vocês não fiquem perdidos lá na frente, tá bom? Como eu disse, a gente trabalhou com misturas, substâncias puras, e a partir daí a gente já conseguiu falar de algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu falo de substâncias puras, né, formadas por um único elemento, por exemplo, eu citei aqui, ó, o ouro, a prata, alumínio, diamante, né, o hidrogênio gasoso, o oxigênio gasoso, que é H2O2, são substâncias puras simples. As substâncias puras compostas, água, né, óxido de ferro, CO2, que são formadas por 2 ou mais elementos. Então, no caso das misturas, a gente tem a junção física de, né, 2 ou mais substâncias puras em um determinado sistema. E já que tem essa composição variável, as propriedades físicas e químicas elas vão ser alteradas, tanto que a gente viu no gráfico a importância de se reconhecer, né, os pontos de fusão, pontos de ebulição de uma mistura de uma substância pura, porque a partir dali a gente já consegue ter uma certeza de se aquela substância é pura ou é uma mistura. Então, a gente tem um teste em laboratório que a gente avalia a pureza, por exemplo, de uma reação química, quando a gente tem um sólido, avaliando o ponto de fusão. Se durante a fusão a temperatura permanecer constante, você está observando no equipamento, você tem uma substância pura. Se ela tiver uma variação, é uma mistura, você não tem uma pureza ali do seu produto formado numa reação química, por exemplo. Tá bom? A gente falou dessa questão das misturas homogêneas e heterogêneas e eu expliquei para vocês a importância de se reconhecer, até mesmo para que vocês escolham um método de separação adequado para esses tipos de misturas. Pessoal, a gente finaliza esse primeiro módulo agora. A gente vai passar para a aula 2, no qual a gente vai fazer algumas aplicações e dar continuidade no conteúdo. Tá bom? Desde já agradeço a atenção de todos. Até logo.